Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje estamos aqui com a Milena Bastos, terapeuta ocupacional com formação em gerontologia, tem mestrado em saúde pública e a ideia com você hoje aqui, Milena, é discutir um pouco a respeito das adaptações que podem ajudar o idoso frágil, seja no ambiente domiciliar, seja no ambiente fora de casa, né? Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Uhum. Bom dia, doutor João. Obrigada, né, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então, antes da gente pensar um pouco no que o doutor João propõe, né, de adaptações para o idoso frágil, né, vamos entender um pouquinho o que é esse idoso e o que é essa fragilidade do idoso, né? Eu acho que todo mundo já sabe que envelhecer é um processo multifatorial que engloba vários fatores, né? Entre eles, a própria história de vida desse idoso. Por isso que envelhecer é subjetivo. A própria Organização Mundial da Saúde, ela trata disso, apesar do envelhecimento ser heterogêneo, todos nós, a partir dos 60 anos, somos considerados pessoas idosas, né, pela nossa legislação, mas eu envelheço diferente quando chegar aos 60 anos, assim como o doutor João, assim como as pessoas. Então, isso é de extrema importância a gente considerar quando formos pensar em adaptações para aquele idoso frágil. Eu, como terapeuta ocupacional, quando eu vou avaliar um idoso, uma das coisas que eu considero mais importante é conhecer a história de vida desse idoso. Quem é esse idoso? O que é que ele fazia? Quais são as suas predileções? Como é a sua rotina? Porque quando o idoso envelhece, muitos papéis mudam, né? Ele vai se aposentar, ele começa a lidar com perdas de entes queridos e ele começa a perceber também que esse corpo está mais frágil, esse corpo está diferente. Essas diferenças são percebidas externamente pela própria aparência, né? Aquele idoso se olha no espelho e começa a perceber que aquela pele já mudou, as rugas estão surgindo, o cabelo branco e as próprias alterações também da fisiologia e desse corpo. Então esse corpo começa a não ser aquele corpo mais ágil, aquele corpo mais veloz, mas é um corpo que está em processo de mudança, mas o idoso frágil não é aquele idoso que apresenta uma incapacidade. A gente tem que diferenciar um pouco, né? Não podemos pensar na mesma dimensão. Do ponto de vista, né, da gerontologia, essa fragilidade ela está inserida dentro desse contexto que eu falei inicialmente. Como é que a gente pode perceber que um idoso começa a ter suas fragilidades? É o que a gente chama na terapia ocupacional das atividades instrumentais da vida diária. São aquelas atividades que requerem que o idoso tenha mais equilíbrio, tenha mais força motora, tenha mais habilidades de coordenação ampla. Por exemplo, que são as atividades instrumentais da vida diária? Dirigir é uma atividade instrumental da vida diária. Então, o idoso, quando ele começa a aparecer algumas fragilidades, pode vir a prejudicar o seu desempenho funcional nessa atividade específica. Por quê? Aí vamos pensar nas questões fisiológicas, né? Então, o idoso, ele pode, eu sempre coloco, pode vir pensando naquele envelhecimento que não é o mesmo para todo idoso. Então, se o idoso começa a ter uma diminuição da sua visão, né? O idoso começa a ter uma visão mais frágil. Então, essa funcionalidade nessa atividade de dirigir, ele começa a desenvolver uma fragilidade, mas não uma incapacidade ainda. Então, nós não podemos colocar as duas na mesma linha de raciocínio. Então, o idoso que começa a apresentar também alterações de pressão, começa a apresentar labirintite, ele começa a ser um idoso mais frágil nas suas atividades de vida diária, nas suas atividades de rotina. E aí tem um fator dentro dessa fragilidade que nos preocupa muito, que é a queda, né? Então, o idoso, ele pode apresentar uma alteração no seu equilíbrio, e aí ele pode vir a cair. Então, o idoso, quando cai, eu considero que é um efeito iceberg,
né? Ele começa a ficar muito inseguro, ele começa a ter medo de cair novamente e ele passa a reduzir as suas atividades cotidianas. Ele deixa de sair de casa, ele evita fazer coisas que ele fazia antes. E é muito comum a gente escutar, às vezes, de alguns idosos: ah, eu não quero sair porque está muito quente, ou está muito frio, eu estou com preguiça, mas muitas vezes já é uma fragilidade daquela condição clínica, fisiológica que ele tá passando. E quais são algumas condições que a gente pode pensar dentro desse idoso frágil? Nós temos os fatores intrínsecos, que são próprios do envelhecimento, que a gente não consegue controlar. A gente até previne, mas surgem, em algum momento pode surgir, que são as doenças clínicas, né? Que eu já falei alguma. Alteração de pressão, labirintite, as próprias doenças degenerativas, a osteoporose. Então, são fatores intrínsecos, onde o idoso pode vir a ser mais frágil. E quais são os fatores extrínsecos? Que aí entra muito a terapia ocupacional, que é a questão do ambiente, né, que o Dr. João começou a trazer no início. Então, é aquele idoso que adora aquele tapete. Tem idoso que não se separa daquele tapetinho que ganhou da neta, da mãe, do marido, e fica no banheiro. Aquele tapete que não é antiderrapante. Então, é um fator extrínseco, que é do ambiente, onde o idoso pode escorregar naquele tapete. E aí ele escorrega e ele cai. Então, aquela queda vai ocasionar uma fragilidade, vai ocasionar um prejuízo na sua independência e na sua autonomia. Outro fator ambiental extrínseco é o idoso que vai caminhar e não tem um piso antiderrapante, não tem pistas onde ele possa circular pela sua bengala ou pela sua cadeira de roda. A ausência de rampas, né, é um fator de acessibilidade que muitas vezes nós não vemos presente nos prédios. Existem prédios que não têm rampas ainda, né? Algumas clínicas, a gente ainda visualiza clínicas que não têm rampa, apesar de que isso está mudando, né? Hoje os prédios mais modernos apresentam maior acessibilidade, né? Barras, é importante as barras no banheiro com altura adequada, barras próximas ao vaso sanitário, a altura do vaso sanitário, onde o idoso não tenha que utilizar de muita força e prejudicar, inclusive, as suas articulações do joelho. Barras dentro do box do banheiro também são importantes. Algo que é importante para essa acessibilidade e pensando nessa autonomia do idoso. Hoje a gente está sugerindo muito que nos próprios ambientes domésticos e no quarto do idoso, os móveis sejam de rodinhas, né? Aquele móvelzinho que fica colado na cama do idoso, já seja de rodinha, que ele possa manusear, interruptores de luzes perto da cama, onde ele possa controlar. Isso vai dar para o idoso o quê? Uma maior independência. Vamos pensar naquele idoso que está frágil, que está acamado, né? Idosos hospitalizados, idosos acamados, que vivem em instituições de longa permanência, são considerados idosos frágeis. Então, seu ambiente, onde ele vai ficar mais tempo, vamos pensar na cama, tem que favorecer essa independência, né? Então, tem que ter um controle de luz, tem que ter uma cinetinha, né? Essa alimentação pode ser feita em uma bandeja adaptada, onde o idoso possa desenvolver as suas alimentações. Muitas vezes a gente utiliza adaptações nos talheres também, alguns idosos pela questão do Parkinson, né? Pela questão dos tremores que causam fragilidade, a gente também faz essa adaptação. Agora, é muito importante pontuar para vocês que todas essas adaptações é feita a partir de um trabalho interdisciplinar. Eu, como terapeuta ocupacional, eu preciso me aliar ao geriatra desse idoso, eu preciso me aliar à fonoaudióloga, caso ele esteja fazendo fonoaudiologia, e eu preciso me aliar ao fisioterapeuta, porque o idoso, nessa condição de uma fragilidade, o único profissional não dá conta, né? Então, se eu estou
prescrevendo, indicando uma adaptação. Eu preciso dialogar com o fisioterapeuta para ver como é que está essa mobilidade maior desse idoso, né? Eu preciso dialogar com o gerontólogo para ver como é que está essas questões clínicas do idoso. E junto Ótimo. com isso, a família. Eu ia falar, doutor João? Não, por enquanto eu estou só escutando mesmo, mas vamos lá, Ok. assim, algumas, eu acho que, aí pelo que a gente vê, quer dizer, acho que tem dois objetivos principais, um é aumentar a funcionalidade desse idoso, permitir que ele consiga fazer, ou persistir a fazer coisas que ele esteja com mais dificuldade, e outro é trazer maior segurança para ele durante a realização dessas atividades, né? Exato. Eu acho que isso daí é uma avaliação que, claro, que é individual, então depende da condição, da debilidade, porque cada idoso frágil tem uma deficiência específica e pode precisar de uma adaptação específica, né? Agora, Exato. como é que você trabalha um pouco, primeiro, aderência para isso? Porque idosos frágeis, muitas vezes, eles são muito apegados a certos objetos, por exemplo, olha, tem um chinelo que se tirar dele, não acende mais nada, ninguém pode chegar perto dele, né? Uhum. Eu, assim, eu nunca tiro aquilo que tem um valor sentimental para o idoso. Nunca tiro. Porque, como eu falei no início, essa fase já é uma fase de muitas perdas, de muitas mudanças, né? Imagine que o idoso tem um chinelinho que ele ganhou e que ele adora. A gente tenta fazer uma mediação. Eu sempre tento fazer uma mediação. Em que momento o senhor pode usar esse chinelinho? Por exemplo, o senhor não pode usar esse chinelinho quando estiver tomando banho, né? E aí eu uso muito do humor, né? Eu me considero um terapeuta ocupacional muito bem-humorada, então eu sempre brinco. É um chinelinho que se eu for colocar no chuveiro, vai fragilizar o seu chinelo. Então, sempre um exemplo, né? Bem pontual. Eu sempre procuro fazer, estabelecer limites que são importantes, algumas regras, mas eu só consigo isso com o apoio da família, né? A família precisa estar junta nesse processo de o que é que pode ser graduado, eu não digo nem retirado, né? Eu dou um exemplo assim, o idoso que dentro dessa fragilidade precisa fazer uma dieta alimentar. O quanto é difícil para o idoso se separar do seu café, se separar do seu docinho, porque o sobrepeso, ele aumenta essa fragilidade do idoso. Então, a gente tem que estar sempre intermediando. Existem alguns objetos de apego do idoso, tem muito a ver quem deu esse objeto, né? Porque são registros afetivos, são memórias afetivas. Então, é importante estabelecer uma regra no sentido de aceitação, mas também eu não posso permitir que aquele chinelinho seja utilizado quando ele estiver com o andador. Como é que ele vai andar com o chinelinho, né, que vai dificultar? Mas eu posso pensar na adaptação daquele chinelo. Posso colocar se ele permitir, posso colocar uma correntezinha, posso colocar um elástico, né? E aí a gente vai estabelecendo, né, algumas trocas. Porque se eu não fizer isso, eu não volto para aquela casa. O idoso não quer saber de mim enquanto terapeuta ocupacional. Ótimo. Uma vez eu tive uma experiência interessante, um paciente que eu acabei orientando procurar um terapeuta ocupacional, um paciente que estava, vamos passar para fazer uma artroplastia de joelho, já estava com uma certa debilidade, e conversando com a família, você via que a casa estava com muitos problemas que podiam envolver a funcionalidade daquele paciente, né? E aí, no retorno, perguntar, bom, como é que foi a avaliação lá com o terapeuta ocupacional? Falou, olha, faz tudo muito sentido, só que se eu for fazer o que ela fala, eu tenho que comprar outra casa, né? Porque tinha que trocar a mesa, tinha que trocar a cadeira, tinha que abrir a porta do banheiro, tinha que tirar a banheira, tinha que mudar o piso, tinha que o problema da rampa, tudo isso. Aí, a É. luz que tinha que trocar e não conseguia trocar. Quer dizer, como é que você
tudo bem, a gente tem aquele modelo ideal, né? Se você falar, olha, vou construir uma casa nova, mas infelizmente nem todos têm essa disponibilidade de fazer uma mudança tão drástica, né? E agora? É verdade. Hoje, se você for morar hoje num prédio mais novo, isso já existe. As portas hoje têm que ter abertura para a altura não, a largura apropriada para cadeira de roda. Isso já é norma. Né? Hoje a engenharia trabalha com acessibilidade. Então, os prédios hoje têm que ter rampa. Né? Mas quando você vai avaliar um idoso onde não existe algumas condições necessárias, bem, fica mais difícil, fica. Porque vamos pensar, um idoso que precisa tomar um banho com assistência. O idoso frágil precisa de uma assistência no banho. Eu já estive em casa, atendi que o assento adaptado para o banho não cabia no box. Não cabia no box, não entrava. Né? Vamos fazer o quê? Então, vamos pensar em colocar essa cadeira dentro do banheiro, porque o corpo do idoso, eu sempre digo que é sagrado. Às vezes, no envelhecimento, as pessoas esquecem que aquele idoso tem um corpo que pertence a ele. Então, o idoso fica muito exposto a todo mundo ver aquele corpo despido. Né? Isso é algo que eu trabalho muito com as famílias dos idosos. Então, no caso desse exemplo, se não dá para dar banho dentro do box, mas que dê no banheiro. Então, coloca aquela cadeira em algum lugar do banheiro para dar banho no idoso. Então, a gente tem que estar pensando. Às vezes, é necessário algumas mudanças trágicas mesmo para evitar grandes problemas. Como, por exemplo, se dá para trocar esse box de vidro, vamos tirar esse box, então. Algumas coisas dá para fazer, né? A questão de móveis, doutor João, que você trouxe, é um fator importante. Existem casas mesmo, né, que aquele idoso adora uma casa com muita coisa, né, muitos móveis, não dá para tirar os móveis, mas a gente pode tentar arrumar um pouco, mudar um pouco essa logística, colocar a mesa mais para um lado, não dá. Não dá para você querer que o idoso desfaça os seus móveis. Puxa vida, o que tem de investimento ali naquela mobília toda? O que a gente tenta fazer é chegar, como eu falei, o meio termo. Muitas casas, aquele tapete na sala, né? Então, assim, quer o tapete? Ok, então vamos colocar fita adesiva para aquele tapete não ficar se mexendo quando o idoso passa, por risco de queda. Então, vamos colocar sinalização no piso para o idoso saber onde é que está a mesa, colocar fitas ao redor da mesa para ele visualizar o tamanho da mesa. Então, dá para a gente colocar algumas pistas visuais, né? Fazer algum tipo de adaptação no ambiente. Mas tudo vai ser pensado a partir da fragilidade daquele idoso. O idoso mais frágil, que tem maior incapacidade, ele precisa de mais ajuda. Então, essa ajuda inclui a família, inclui as adaptações. Não existe um copiar e colar. Não adianta eu ir no Google e fazer uma pesquisa, porque aí a gente desqualifica, como eu falei desde o início, a história da vida daquele idoso. E as adaptações são pensadas também a partir disso. Temos que considerar sempre. Ótimo, ótimo. Bom, alguns desses idosos têm condições de saúde que a gente sabe que vai ter uma evolução, né? Então, por exemplo, tem uma demência associada à fragilidade, né? Ou mesmo a própria fragilidade. A gente sabe que ele está andando com muita dificuldade. A gente sabe que daqui a um ano ele vai estar andando pior do que está agora, né? Você pensa nessas adaptações olhando a situação dele ou você olha pensando em como ele vai estar daqui a um ano? Porque muitas vezes essas coisas se fazem, tipo, pô, precisa resolver correndo porque agora ele precisa de cadeira de rodas e a cadeira de rodas não entra no banheiro, né? Mas você não consegue resolver isso de um dia para o outro, isso, né? Uhum. Quando eu vou atender, falar um pouquinho da minha realidade, né? Quando eu vou atender um idoso que não, ainda tem uma boa independência, uma boa funcionalidade, não é ainda um idoso tão frágil, eu sempre observo o ambiente, eu sempre peço para ver o quarto, eu sempre peço para ver o banheiro, eu sempre penso
Eu sempre olho onde é que ele se alimenta. E eu começo a colocar algumas orientações, mas eu coloco, olha, isso não é de imediato, não precisa de imediato. Até porque, doutor João, o idoso não gosta de perceber que ele ainda consegue fazer algo e você está colocando uma adaptação quanto ele não precisa. Isso também é um fator que a gente tem que pensar, né? Mas a questão do banho, eu sempre sugiro, independente de apresentar ou não, porque o próprio envelhecimento, como eu falei no início, já tem questões fisiológicas, anatômicas, né? Onde aquele idoso já pode vir a se prejudicar numa queda. Tem uma diminuição de reflexo que precisamos considerar. Eu pelo menos sugiro que exista um piso antiderrapante dentro do box. Não custa nada um piso antiderrapante dentro do box, né? E sugiro pensar numa barra. Eu sempre oriento adaptações no banheiro, porque são os espaços de risco para queda. Assim como nessa higiene da casa. Tem muitas casas que adoram a limpeza, né? Então, evitar produto, a gente acha que coisa mais besta, mas não é. Não é. É algo sério. Às vezes as famílias gostam de manter um piso brilhando, né? Tá limpando como? Isso é prevenção. Mesmo um idoso não sendo frágil, mas vamos pensar um idoso caindo, né? Que já pode ter uma história de osteoporose, osteopenia, e aí? Né? Então vai ter uma fragilidade aí. Então eu trabalho na linha da prevenção, com orientações para a família, porque para isso eu faço também alguns testes de avaliação, né? Onde já me diz um pouco como é que está o cognitivo desse idoso, porque ele pode não apresentar ainda grandes fragilidades corporais, mas cognitivas já apresenta. Então isso é um fator importante a ser considerado. Então, quando eu utilizo alguns testes, né, que eu utilizo muito para as questões das demências, onde aparece alterações já de percepção, de memória e de atenção, aí eu coloco isso para a família, que precisa fazer algumas adaptações. Não precisamos esperar que o idoso caia, mas vamos começar a pensar sobre isso, né, de uma forma muito gradativa, de uma forma muito pontual, mas quando existe uma fragilidade muito real, com riscos graves, as adaptações têm que ser feitas. Imagina um idoso muito frágil, do ponto de vista fisiológico, motor, de equilíbrio, e está rejeitando uma cadeira de rodas. Legal. É algo grave. Então, a gente precisa, por isso que a equipe entra aí. E aí ele pode estar rejeitando essa cadeira de roda com a questão cognitiva. Não tem a real raciocínio, a real dimensão do que pode acontecer com ele. Por isso que precisa de uma equipe, não é? Para a gente fazer alguns convencimentos importantes. Legal. Um problema muito comum também é a vergonha, né? Quer dizer, muitos desses idosos, eles não querem se expor. Por exemplo, sempre teve a vida inteira o hábito de ir para o clube no final de semana, ou às vezes até diariamente, né? Só que ele não quer voltar no clube de cadeira de rodas, né? É verdade. E aí temos que, eu pelo menos uso algumas argumentações. Mas não é tão bom para você ir para esse clube? Você quer perder de rever seus amigos? Né? Porque se ficar em casa, você vai perder o clube, vai perder os amigos. Será que seus amigos não compreendem que você está de cadeira de roda porque é necessário? Será que eles vão ficar tão preocupados com cadeira de roda ou vão querer estar na sua companhia? E aí você utiliza, né, de todas essas questões do afeto, dos laços afetivos, da amizade, né? E eu vejo, sabe, doutor João, que o preconceito com relação a isso está em menor escala. Se você for no shopping hoje, existem as cadeiras de roda, né, de acesso para todos. E porque essa cadeira de roda, para algum idoso, pode ser algo só temporário. Às vezes não é permanente. Né? Às vezes é porque ele vai andar mais, ele vai se cansar mais. Eu conheço idosas que em shopping estão na cadeira de roda porque tem um excesso de peso e aí vão se cansar mais. Então fica na cadeira de roda um tempo e depois anda um pouco. Então isso também é importante ser colocado para o idoso.
Esse idoso que tem vergonha, mas você vai para afastar só um tempinho, depois você pode ficar em pé. Aí a gente observa, porque se o idoso não tem condição de se manter de pé, eu não vou ser responsável, só porque ele vai sentir vergonha de dizer para o idoso, tudo bem, você vai na cadeira de roda, depois você fica em pé. Né? É algo que não faz muito sentido, porque é uma irresponsabilidade eu considerar só o fator emocional, mas eu não considerar o fator mesmo fisiológico. Né? Que aí esse idoso pode vir a se fragilizar seriamente. Tá ótimo. Quer dizer, eu acho que se for resumir um pouco do que você está falando, quer dizer, a primeira coisa é fazer uma avaliação das condições de saúde geral, física, cognitiva desse idoso, entender um pouco quais são as dificuldades que ele pode estar tendo no ambiente, lembrar que muitas dessas dificuldades ele não reconhece, a própria família não reconhece, né? Às vezes a sala está muito escura, mas ninguém percebeu que estava muito escuro, né? Quer dizer, isso não é incomum, né? Avaliar quais são as adaptações possíveis e, em alguns casos, as trocas que são necessárias, né? Porque, eventualmente, você não consegue adaptar uma cadeira, precisa de uma troca dela. Não tem um braço de apoio, não tem... Bom, talvez precise trocar, né? Ou talvez manter as outras, mas ter uma ali que não tenha... que tenha esse apoio, né? Exato. E eu sempre pergunto... Pode falar. Não, pode falar. E indo na sua linha de raciocínio, eu sempre pergunto para a família qual a queixa principal nesse momento? O que é que está mais importante, que está prejudicando a qualidade de vida do idoso, pensando nessa fragilidade? Que está sendo mais difícil, vamos dar um exemplo, né? O banho. Está sendo muito difícil o meu pai, pela questão da fragilidade, tomar banho em pé. Opa! Então, se a família está percebendo isso e é um idoso que consegue se comunicar, eu sempre me dirijo a ele e pergunto, o senhor concorda? Né? E ele pode dizer que sim, pode dizer que não. Se ele disser que não, eu vou apresentar para ele todos os riscos. Aí eu tento ser bem clara. Você imaginou se o senhor cair no banho? Né? Então, se a queixa da família é essa, eu sempre pergunto, qual a queixa mais importante? E aí eu vou fazendo as estratégias, né? Objetivo a curto, médio e longo prazo. Então, o objetivo a curto prazo é isso. É ajudar o idoso a aceitar, ajuda no banho, e aí eu vejo a adaptação. Às vezes a adaptação é simples, como, por exemplo, a altura do shampoo, a altura do sabonete. Né? Às vezes a orientação é o tipo de sabonete usar. É um sabonete de barra, é um sabonete líquido. Então, tudo isso é pensado. Então, se a queixa principal da família é essa, o objetivo imediato é esse. A médio prazo, uma adaptação para o banheiro é possível? Trocar esse box é possível? Doutora, não é possível agora. Então, a longo prazo, então a gente vai. Né? A gente vai traçando os objetivos junto com a família e pensando que esse idoso frágil tem uma autonomia maior cognitiva, e aí ele participa de tudo também. Né? Ele é a pessoa mais responsável. Claro. Se ele tem autonomia, eu preciso dele, porque eu estou lá para atendê-lo. Então, a gente vai traçando essas estratégias, né? Seria determinar prioridades, né? Então, olhar e falar, olha, precisa de tudo isso, isso é o que precisa agora, isso é o ideal e isso é o que a gente sabe que seria bom, mas não vai conseguir fazer, né? Seria basicamente porque se eu for dizer, isso, se eu for dizer que eu quero tudo, é como o senhor falou no primeiro exemplo, eu vou ter que me mudar de casa, né? Ótimo, claro. A casa dos sonhos, não é isso? Claro, você vai colocando os custos-benefícios de cada ajuste que for necessário, né? Só para finalizar aí, assim, essa questão da dependência, da fragilidade, não é uma coisa que vem de um dia para o outro, né? É um processo contínuo que o idoso vai se fragilizando ao longo do tempo, né? E muitas vezes ele sai de uma posição em que ele tem uma vida completamente independente, tem muitos que moram sozinhos, ou às vezes até em situações em que moram dois idosos frágeis juntos, né? Quer dizer, duas pessoas que têm uma limitação e que estão juntos ali, mas sem muito suporte externo, né?
A gente sempre considera, o ideal é ter o cuidador, é ter a família por perto, é ter tudo isso, mas a gente sabe que não é uma realidade para todos esses idosos, né? O que você teria de orientação nesses dois casos? Seja quando aquela pessoa que mora sozinha ainda e que ainda está resistindo a talvez ir para algum lugar diferente, sei lá, numa casa de cuidados, eventualmente, porque não tem um suporte familiar, ou aquelas pessoas que eventualmente têm duas pessoas na casa, onde as duas pessoas têm uma fragilidade aí, né? Olha, doutor João, é muito difícil, né? Primeiro porque individualmente é complicado dar conta de duas situações que podemos pensar no ponto de vista social, econômico, do ponto de vista das políticas públicas direcionadas à pessoa idosa, né? O próprio Estatuto do Idoso, ele é muito claro que o idoso ele precisa ser uma proteção do Estado, né? Do governo, né? Precisa assegurar que esses idosos em situação de vulnerabilidade tenham locais para a gente ir, né? E sabemos o quanto é escasso essas casas de longa permanência, né? Gerenciadas pelo serviço público. Quando o idoso ele consegue morar sozinho, eu acho importante ver como é o morar sozinho. Eu vou dar um exemplo meu particular. Meu pai tinha 86 anos, faleceu há pouco tempo, ele morava só, 86 anos. Todo dia eu me preocupava, né? Todo dia eu me preocupava, mas era um idoso muito ágil, muito esperto. E foi muito difícil ele aceitar 2 vezes por semana ir uma pessoa para fazer a faxina. Porque ele fazia faxina, só que era uma faxina que não eram as melhores da faxina, né? O que eu sugiro, no caso do idoso que mora só, que não tem família, eu sempre penso nas redes de apoio daquele idoso. Esse idoso tem vizinho? Olha, vizinho é uma rede de apoio maravilhosa. Ele mora no condomínio? Quem é que mora no mesmo andar? Tem porteiro no prédio? Então, uma das coisas que eu, como terapeuta ocupacional, na situação do idoso que mora só e que mora com outro idoso que seja frágil, eu tento criar uma rede de apoio, pensando se esse idoso não tem nenhuma família, né? Se o idoso não tem nenhuma família, tem amigos, então a gente vai construir essa rede de apoio. É um vizinho, né? É o porteiro, é aquele que entrega as comidas no mercadinho, então a gente vai criando estratégias. Agora, se chega ao ponto, né, do idoso não poder mais gerenciar a sua vida, sofrendo riscos, inclusive de morte mesmo, a gente tem que acionar o poder público mesmo, ver como é que faz. Quem é um parente mais próximo? Tem algum parente próximo? E aí a gente tenta, do ponto de vista legal mesmo, de acionar. Eu, quando era professora da Unipol, a gente levava as alunas para as unidades de abrigo, né? E dessas unidades de abrigo eram idosos indigentes ou idosos nas situações de vulnerabilidade. O que nós fazíamos? Eram idosos que moravam nessas lugares de longa permanência. Eram idosos frágeis e muitos sem família. Nós tentávamos ir à busca dessas famílias e ver se poderíamos oferecer de volta essa moradia. Mas era muito difícil, porque, como o senhor falou, era uma família que já tinha suas rotinas, né? Não tinha como cuidar do idoso, mas é uma questão que é muito mais de políticas públicas, né? De fazer valer o Estatuto do Idoso do que algo individual do profissional. Que nenhum profissional dá conta das situações, né, tão pontuais que o senhor colocou. Eu atendendo esses idosos nessa situação, em cada avaliação, né, eu vou estar colocando para ele, olha, está difícil, né, o senhor precisa de ajuda. Aí a gente tem que avaliar a questão emocional desse idoso, como é que era a vida desse idoso antes, um idoso que não quer receber ajuda, de hipótese nenhuma, podemos ter a certeza que ao longo da vida dele deve ser uma pessoa que era muito difícil de aceitar ajuda, mesmo quando jovem, né? Porque essa personalidade ela vai se acentuando. Aquele idoso ranzinza não é porque o idoso é ranzinza. Você pode ver que
que ele era uma pessoa jovem que era ranzinza. Eu lembro do meu professor de mestrado, que era idoso, que ele dizia assim: quando eu ficar mais idoso, não me mande escutar música de ópera para relaxar, porque eu não gosto de ópera. Então, é mais ou menos por aí. Claro. Né? Então, aquele idoso que é mais difícil de você lidar com algumas questões de ajuda, de necessitar ter cuidado pelo outro, devia ter sido uma pessoa muito independente ao extremo de não precisar, de achar que não precisa do outro. Então, é uma situação que é muito ampla, doutor João, muito delicada. E desafiadora, né? Legal. Exato. Eu acho que era um pouco essa a ideia aqui, quer dizer, é chamar a atenção um pouco para essas necessidades, e mais do que isso, são coisas que muitas vezes não são fáceis de reconhecer para alguém que não está habituado, né? Que às vezes é muito difícil uma pessoa perceber que a luz está fraca, ou que aquela cadeira gera um perigo, ou que se ela colocar um calço ali embaixo vai aumentar a altura dela e vai conseguir se levantar melhor, ou a barra. Tem aquelas coisas que são óbvias, mas muitas vezes tem esses ajustes que são simples e que podem servir para uma pessoa com maior ou menor fragilidade. Às vezes é um pós-operatório. Acho que são todos os momentos em que ter um terapeuta ocupacional que eventualmente vá fazer essa avaliação pode trazer muitos benefícios para o bem-estar daquele idoso que está em um processo de recuperação ainda. Com certeza. E às vezes é algo muito simples. Muitas vezes as famílias pensam que vai ser algo muito caro, que não tem recursos financeiros. Mas esse exemplo que eu dei, às vezes botar uma fita naquele tapetinho que o idoso não quer separar. Às vezes botando uma fita impede que aquele tapetinho mude de canto. Né? Às vezes você mudando a posição do móvel vai facilitar que o idoso assista melhor a sua televisão. Né? Às vezes adaptações, uma cortina, né? Diminui a luminosidade, às vezes mudar a cama para ele tomar aquele solzinho de manhã. Então, às vezes são coisas muito básicas, né? Que quando você fala para a família, diz assim, por que eu não pensei nisso antes? Legal. Porque os papéis são diferentes, né? Você é familiar e eu sou profissional. Então, tem essa diferença de uma leitura mais técnica, né? E faz essa diferença no processo de avaliação e de autonomia, independência e funcionalidade. Essa é a nossa meta, né? Que o idoso envelheça com qualidade, feliz, né? Ótimo, legal. Por aí, continue. Legal. Bom, espero que quem esteja aqui com a gente ainda até agora, que tenha aproveitado. E queria te agradecer pela disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Com certeza, doutor João. Um prazer. Obrigado, prazer é meu.